Selando os servos de Deus. Hoje, sábado, dia 25 de julho de 2026. Esta é a terceira parte da apresentação sobre a mensagem do selamento. Parte número 3, que vai falar agora do selamento da grande multidão. Lembrando que na semana passada estudamos sobre o juízo, a relação que há entre Ezequiel 9, a relação entre Ezequiel 9 e Apocalipse 7, que fala do mesmo evento. Falamos muito do juízo, da purificação da igreja, e hoje é a vez de falar sobre a grande multidão, que vem depois do selamento dos 144 mil. Se você ainda não ouviu as duas primeiras partes, é necessário ouvir para poder entender melhor o contexto da mensagem de hoje, tá? Muito bem, mas se você ainda não viu, não saia da ligação. Eu vou fazer um pequeno resumo do que já viemos estudando, né? Nas 2 semanas passadas, tá bom? O sábado passado e o sábado retrasado. Apocalipse 7 diz assim, 7 verso 1 a 4. Depois dessas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, os quais haviam sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não firais a terra, nem ao mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de Deus em suas testas. E eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós sabemos que esse selamento tem a ver com a igreja do Senhor, a igreja de Deus, que é o Israel de Deus nesses últimos dias. A serva do Senhor, na revista adventista, The Review and Herald, 9 de março de 1905, diz que devemos nos esforçar com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Ou seja, o selamento é algo de suma importância para nós, para o povo de Deus. Até os próprios mensageiros da justificação pela fé, de John C. Waggoner, no livro Lições sobre Fé, página 158, diz que o mistério de Deus será cumprido nos 144 mil. Lembrando que os 144 mil são selados na igreja, que é a última obra que Deus vai fazer em favor da sua amada igreja. Ellen também, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 174, diz que os que forem os eleitos de Deus, aqueles que vão fazer parte dos 144 mil, esse é o assunto que ela está abordando nessa página, os que forem os eleitos de Deus, hão de sem dúvida, saber em breve, saber sobre esse número, aqueles que vão ser selados, lógico, né? Muito bem, amados irmãos. Isso que nós estudamos, né? Na semana passada. Também vimos que antes do sopro dos ventos, os 144 mil são selados, né? E definindo esses ventos, a serva do Senhor diz que representam o tempo da saída, né? Quando sair o decreto dominical, então esses ventos estarão soprando. Na verdade, é o sopro dos ventos que causará esse decreto, é o sopro desses 4 ventos que vai mergulhar o mundo num tempo de angústia tal como nunca existiu antes. Daí você vê a necessidade
de nós apresentarmos esse livrinho aqui, ó, A Vara do Pastor, né? Tá aqui. Os 144.000, um chamado à reforma, tá? Um chamado à reforma. Então, os ventos estão prestes a serem soltos e o povo de Deus não está selado. O povo de Deus, os 144.000, os ventos estão quase se soltando, quase. E o povo de Deus não está preparado. Aliás, o povo nem sequer imagina, né? O povo ficar tranquilo, né? Achando que, né, não é necessário estudar no assunto de salvação. Então, daí você vê por que devemos fazer tudo o que depende de nós para apresentar esse assunto ao povo de Deus, ao povo adventista. E de suma importância. Talvez a igreja não entenda o que estamos fazendo. Alguns podem até nos chamar de fanáticos, tá? Alguns podem chamar de que não, são pessoas fanáticas, pessoas que não sabem nada, tá entendendo? Mas devemos focar na palavra de Deus, focar realmente no que diz a inspiração, Bíblia e o espírito de profecia. Vemos na semana passada que os ventos serão retidos até o selamento dos 144.000. Apocalipse 7, verso 3 e 4, tá? Os ventos vão ser retidos até finalizar o selamento. E agora estamos vendo, no próprio texto aqui da inspiração, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152, aqui está o texto, na sua íntegra, parágrafo 3, que diz, tempo logo virá, em que de modo algum poderemos vender, logo sairá o decreto proibindo os homens comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia, há pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora, eles têm sido contidos pelos 4 anjos, não estamos bem preparados, ainda há uma obra a ser efetuada, e então os anjos receberão a ordem de soltá-los, para que os 4 ventos soprem sobre a terra. A inspiração diz assim: esse será um tempo decisivo para os filhos de Deus, um tempo de tribulação, tal como nunca ocorreu antes. Agora é nossa oportunidade de trabalhar. Trabalhar em quê? No quê? Em favor de quem? No contexto aqui, trabalhar para o selamento dos 144.000 que são selados antes do sopro dos 4 ventos, que é o decreto. Não é qualquer obra, não é qualquer trabalho que Deus aprova hoje. Agora é nossa oportunidade de trabalhar. Mas qual é o contexto? Se você está duvidando, vai lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152. Trabalhar em favor de quem? Em favor daqueles que devem ser selados antes do sopro dos 4 ventos. Mas quem são essas pessoas? Voltamos para a Bíblia de novo. Quem são essas pessoas? Apocalipse 7, verso 3 e 4. Não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel.
são selados antes do sopro dos 4 ventos. E esses 4 ventos simbolizam um terrível tempo de angústia, de tribulação, que vai assolar o mundo. Que vai ser uma grande surpresa para a vasta maioria da população. Mas antes, Deus sela os seus soldados. Não qualquer um, mas aqueles que hoje, como você aqui está nessa sala, você que está ouvindo esse áudio, Deus vai selar os fiéis na sua amada igreja. E é isso que Satanás não quer. Ele fará tudo o que for, tudo possível para impedir que os adventistas sejam selados. Ou sim, ele fará tudo. Gastarão dinheiro e dinheiro, rios de dinheiro para impedir que a mensagem chegue até você, escrevendo livros, montando boatos na internet, viajando para difamar a mensagem do selamento, para que o povo de Deus não seja selado, e assim, ao sair o decreto, a igreja estará totalmente despreparada. Daí entra a providência divina. Daí entra Deus em ação, em favor da sua amada igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos. Por isso, as pessoas que dizem que essa mensagem é contra a igreja de Deus estão em trevas, não entendem nada. Porque a mensagem do selamento não pode ser contra a igreja adventista do sétimo dia. A amada igreja do Senhor, que recebeu o espírito de profecia, que recebeu as mensagens finais para este tempo, para nossa salvação, primeiro, nós, que somos adventistas, que fazemos parte da igreja do Senhor, e amanhã, para a salvação daqueles que vão correr desse decreto, dessa lei dominical. Serão surpreendidos totalmente, será uma surpresa. Ver em pleno século XXI uma perseguição da Idade Média. Uma réplica de uma coisa terrível que o mundo civilizado hoje não esperava. Só que Satanás não mudou. A sua crueldade, sua maldade também não acabou. Só que Deus está mantendo ele em xeque. Está impedindo que ele comece esse tempo de angústia, de tribulação, antes do tempo. Daí eu parabenizo todos aqueles que hoje estão divulgando esse livro sobre selamento, dos 144 mil. E esse é só uma gota, só um pouquinho. Temos centenas de páginas escritas sobre a mensagem do selamento. Centenas, milhares, por não dizer, milhares. É uma mensagem profunda. Esse livrinho que o irmão Sidney está distribuindo agora no Pará, e outros estão distribuindo já em São Paulo, e outros em outros estados, né, aqui no Brasil, tem que fazer chegar. O povo tem que saber que Deus tem uma mensagem para a sua amada igreja e que ele não vai permitir, veja bem, ele não vai permitir que a sua amada igreja entre no último conflito de qualquer jeito. Também tem existem pessoas hoje que dizem na saída do decreto, na saída, né? Ao sair o decreto, o povo vai se preparar, a igreja vai estar purificada e tal. Ou seja, no momento atual, não se preocupe. Deixa sair o decreto, aí vamos nos preparar. Isso é um absurdo. É como o comandante das Forças Armadas do Brasil dissesse ao povo, ao exército, olha, no momento não treinem,
baixem a guarda, baixem as armas, não fiquem em prontidão para defender o território brasileiro. Fiquem relaxados. Não haverá perigo. Não treinem. E aí vem a guerra, os soldados todos desfasados, despreparados, as armas enferrujadas, o alto comando militar totalmente despreparado, e aí começa a dizer, e agora? Chegou a guerra, e os treinamentos. Gente, isso é absurdo. Por isso você vê que os exércitos, mesmo em tempo de paz, estão constantemente treinando. Treinando e recrutando a nova geração, né? Os que passam dos 18 anos, aqui no Brasil, eles fazem serviço militar. Sempre, sempre, sempre. Em prontidão. Porque vivemos num mundo dominado pelo mal. Um mundo dominado pelo mal. Uma nação pode dizer, olha, o Brasil não está preparado, não. O Brasil baixou a guarda, o exército está todo dormindo. É o momento de atacar. Né? Que Deus nos livre que uma coisa aconteça, né? Mas o fato é que o exército sempre estão treinando, treinando e treinando, mesmo em tempo de paz. Então, meu amado irmão, cuidado com as pessoas que falam, né? Que não precisamos agora fazer alarmismo sobre o decreto e tal. Vai sair o decreto, daí a igreja vai se preparar, aí sim vamos ter que comprar uma coisa no campo, enfim. Nada disso, irmão. Qual o que diz a Bíblia? Primeiro a Bíblia. Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado o servo de Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso que diz a Bíblia. Os ventos estão sendo retidos porque Deus está preparando o seu exército. Está preparando os selados. Mas devemos lembrar que soprando os ventos não significa acabou, tempo da graça terminou, ninguém mais se salva. Não. Não. Ao soprar os ventos, haverá um tempo de tribulação do decreto dominical. E será a oportunidade de Deus operar para salvar os fiéis na Babilônia. Esse é o ponto. Ou seja, o que o inimigo está tramando para causar dores, para causar mais dores, né? Porque hoje já existe mais miséria, perseguição e morte, né? Para assolar o mundo como nunca antes, será também para Deus a oportunidade de ouro, de salvar uma grande multidão que até agora não sabem da palavra de Deus. Esse é o ponto. Isso é de suma importância. De suma importância. Então vai ser a oportunidade de Deus entrar em ação. Mas através de quem? Através dos que foram selados antes do decreto. Aí sim, irmãos. Aí não tem como escapar. Você pode até discordar, que, não, porque soprando os ventos já acabou tudo, ninguém mais salva. Alguns pregam assim, né? Mas soprando os ventos, acontecerá a grande colheita final das almas. Milhões e centenas de milhões de pessoas vão abraçar a mensagem do alto clamor pela primeira vez. 8 bilhões de pessoas. Então, Deus não vai salvar
um bocado, 144 mil só, ou 1 milhão, 2 milhões, e o restante da humanidade jogado para o inferno, perdido? Não, 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 irmãos. Não. Claro que não. Claro que não, irmãos. Claro que não. Não, não, não. Deus vai resgatar centenas de milhões das igrejas protestantes, das igrejas católicas, ortodoxas, muitos que também não têm religião, outros que nunca ouviram falar de Jesus, ou seja, da fé cristã, inclusive os nossos amados irmãos da fé muçulmana, que vão abraçar a mensagem de Deus, os muçulmanos que segundo as pesquisas, né, é a religião que mais cresce no mundo, né? Eles têm mais de 1 bilhão e 500, mais de 1 milhão, 1 bilhão e meio de seguidores. Mais de 1 bilhão e meio. Não milhão, estou falando de bilhão e meio. Então Deus não vai esquecer, não, esse pessoal lá do Maomé, esquece deles. Não, 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 não. Então, o que nós estamos fazendo nesta sala, sábado após sábado, e além dos estudos que temos todos os dias da semana, de segunda a sexta, e no sábado um estudo, assim, de profecia, explicando tudo. O que estamos fazendo agora, nesta sala, é que nós estamos nos preparando e preparando outros servos de Deus, pessoas fiéis, sinceras, honestas, humildes, adventistas que realmente querem ver Jesus, querem abraçar Jesus na sua volta, adventistas que têm dor, que têm pena do que está acontecendo no mundo, que sofrem vendo tanta violência, que se sentem impotentes diante da miséria, dos crimes, das corrupções, das mortes. Então, Deus está fazendo isso através dessa mensagem. Então, agradeça ao Senhor, se você está ouvindo essa mensagem, e nunca pense, nunca pense que é algo contra você. O inimigo está querendo colocar essa mensagem como algo estranho, algo perigoso, mas não é. É a mensagem de Deus, tá? Ela nos diz que pouco antes de entrarmos nele, o tempo da angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi 4 anjos cessarem os 4 ventos. Amém. Então, antes de entrar nesse tempo da angústia, nós recebemos o selo de Deus. Então, amados irmãos, e ao sair do decreto, né, vamos proclamar o sábado mais amplamente. Será o momento de proclamar o verdadeiro sábado, não o sábado espúrio, falso, do papado, que é o domingo, mas o verdadeiro dia de descanso, o santo sábado do Senhor. Então, tudo isso nós estudamos semana passada, somente estou repetindo um pouco. Então, naquele momento, a igreja vai sair como um poderoso exército vencendo para vencer, uma igreja poderosa, né, como diz Profetas e Reis, né? A parte que diz que vamos proclamar o sábado mais amplamente está em Primeiros Escritos, página 33, tá? Primeiros Escritos, página 33, e ao sair o decreto, vamos como um poderoso exército com bandeiras. Também a serva do Senhor faz uma relação entre o selamento dos 144 mil e Ezequiel 9. Não tem como desassociar essas duas profecias. É o mesmo evento. Em Testemunhos para Ministros, página 445, diz: esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Então, o que João viu, Ezequiel também viu em visão. Daí a serva do Senhor diz: estudar o 9º capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Ou seja, a profecia de Ezequiel 9
é algo que vai se cumprir literalmente na amada igreja do Senhor. E o povo está dormindo. Como diz o himno 300 do Antigo Inário. Ó tu, herdeiros, por que está dormindo? Herdeiro do reino, chamado a fazer parte dos 144 mil, e o povo está dormindo. É. E o selamento dos 144 mil, como diz aqui, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266, é a última obra que Deus vai fazer em favor da igreja, não do mundo. Qual é a última obra que Deus vai fazer em favor da igreja? O selamento dos 144 mil. Em Apocalipse 14, verso 4, João chama eles de primícias, de primeiros frutos. Apocalipse 14, verso 4. Então, se são os primeiros frutos, deve haver outros que os seguem. Eu vou ler aqui Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial, na obra final da igreja, ou na obra final em favor da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra, na figura dos homens com armas destruidoras na mão. O homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, verso 4. Veja, a serva do Senhor, nesta página, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266, fala do selamento dos 144 mil, e em vez de citar Apocalipse 7, ela cita Ezequiel 9. Percebeu isso? E que isso é a última obra, também que é a obra final da igreja, como está na tela. Obra final em favor da igreja, está aqui, ó. Obra final. Mas João diz que esse selamento dos 144 mil, que devem, que estarão irrepreensíveis diante do trono de Deus, somente são as primícias. Então, a obra final em favor da igreja é o selamento das primícias. 144 mil adventistas fiéis, sinceros, honestos, que amam a igreja. Amém? Que amam a igreja de Deus. E, acima de tudo, amam Jesus e a sua palavra, mas amam a igreja. Não são contra a igreja. Não se sentem tão santos para não se congregar mais na igreja. Não se sentem tão santos para não frequentar mais a igreja e se retiram. Como diz Isaías, capítulo 65, 66, né? Retira-te. Vai longe, porque eu sou mais santo que tu. Não. Os 144 mil são humildes. Aliás, para ser selado, você tem que ter os atributos de Jesus, que era humilde e manso. Então, os 144 mil são as primícias e é a obra final em favor da igreja, o selamento deles. Agora, a obra final em favor do mundo é a grande multidão que vem depois deles. Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, povos, tribos e línguas.
Diferente dos 144 mil, que são de Israel, selado das 12 tribos de Israel. Isso que diz a Bíblia. Não podemos ter a Bíblia nas mãos e, ao mesmo tempo, pregar coisas contrárias à Bíblia. Tem dois grupos ali, em Apocalipse 7. Um grupo selado antes dos ventos. E esses ventos simbolizam um tempo de tribulação. Esse grupo que é selado antes desse vento, que causarão a grande tribulação, são os 144 mil. E falando do mesmo assunto, no capítulo 14, João diz que são as primícias. E continuando, falando do assunto desse evento, no qual dois grupos são envolvidos, João, no capítulo 7, verso 9, vai dizer que depois ele viu uma grande multidão inumerável, que ninguém podia contar, né? E ele mesmo, quando foi perguntado, de onde vem essa grande tribulação, essas pessoas da grande multidão? E ele mesmo responde, o anjo falou para o anjo, olha, Senhor, tu sabes. O próprio anjo diz, são aqueles que vêm da grande tribulação. Qual tribulação? É a tribulação simbolizada no sopro dos 4 ventos do verso 1. Então, há um grupo que é selado antes do sopro, antes do início da tribulação. E há outro grupo que é resgatado durante o sopro. Aqui é uma verdade sólida. Uma verdade sólida. Não é achismo. Por isso é impossível refutar a mensagem contida neste livro aqui. Ó. A vara do pastor. É indestrutível, não pelo fato do nome vara do pastor, é porque a base é a Bíblia e o espírito de profecia. E o produto, o resultado, é um amor pela palavra de Deus e um amor tão grande pelos irmãos. Amém, irmãos? Amor pela palavra de Deus, você passa a amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. E você passa a amar os irmãos, a fazer sacrifício pelos irmãos, a suportar todo tipo de coisa por causa dos irmãos, por causa de Jesus. Sim, irmãos. Eu poderia estar numa associação trabalhando como pastor, talvez nem morando aqui no Brasil, mas o chamado de Deus é tão grandioso, tão maravilhoso. Eu decidi, Senhor, eis-me aqui. Sendo criticado, sendo rejeitado, isso não me importa. Se eu sei que Jesus está comigo e que Jesus me ama, o meu coração explode de alegria. Amém, irmãos? Aleluia. Porque eu sei que Jesus me ama. E que a palavra de Deus não cairá por terra. E no final, Deus vai selar os fiéis na sua amada igreja. Contra todos os ventos, ventos de doutrinas, contra todos os ataques, contra a fúria de Satanás, Deus vai selar os fiéis. Por isso eu peço para vocês, amados irmãos, que estão recebendo esse pequeno livro, que estão vendo as mensagens aqui nesta sala, orem pelos nossos pastores. Eu oro pelo meu pastor distrital aqui, onde eu moro. Ele não entende a mensagem, ou se entende, não prega. Pode até achar que não é uma mensagem
verdadeira, ele pode até achar que é uma heresia, mas eu oro por ele. Não em fingimento, eu oro mesmo. Porque são seres humanos, são nossos irmãos. Eles fazem parte da igreja, de Deus. Eu oro por eles. Oro por todos aqueles que ainda não entendem. Porque eu quero que eles sejam selados. Mas uma coisa que eu sei, a palavra de Deus não cairá por terra e Deus vai selar o seu povo. Aliás, ele está selando o seu povo. Daí vem a minha alegria, irmãos. Alegria pura. Sem nada de egoísmo, buscando alguma coisa em troca. Alegria porque Deus nos ama. Essa mensagem, esse amor é contagiante. Né? O amor chama o amor. Quando a pessoa te odeia, ama, ora por ele. E Deus vai derramar o seu amor sobre você. Amor chama amor. O ódio, não. Não preguem essa mensagem com raiva no coração. Com rancor no coração. Tu não vai ser selado. Pregue a mensagem com coração puro. Com amor. Não buscando discórdia, buscando dissensões, buscando causar divisões, mas você tem o pão da vida, a mensagem do selamento, que muitos não entendem. Acham que é heresia. Heresia, heresia, cuidado, cuidado, falso profeta. Mas eles não entendem. Então faça a oração de Jesus e a oração de Estevão, perdoa eles, porque não sabem o que eles estão fazendo, não sabem o que eles dizem. Voltando para o nosso assunto, que fique bem claro que a obra final em favor da igreja é o selamento dos 144 mil. Em especial, na obra final em favor da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra, na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, até agora, vemos que os 144 mil são selados na última obra que Deus fará na sua amada igreja. E essa obra está onde? Ezequiel 9. O espírito de profecia diz aqui, bem grande na tela, bem grande. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Outra vez, português bem claro. Inconfundível. Leiam, repita comigo. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. O que vai dizer Satanás? É o contrário. Não leiam, Satanás falando, através dos falsos profetas. Não leiam, não se preocupem, não se interessem no capítulo 9 de Ezequiel. É algo do passado. A voz do Senhor, numa mensagem clara, inconfundível, num bom português que todo mundo pode entender. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. O inimigo vem. Não leiam, não estudem o 9º capítulo de Ezequiel. Cuidado, irmãos. Cuidado para não rejeitar a mensagem de Deus com a falsa alegação de que essa mensagem está levando fora da igreja. Cuidado, eles odeiam a igreja adventista. Não, amado irmão. Nós amamos a igreja. Amém? Amo vocês. E acima de tudo, Jesus te ama.
Amém. Por isso você está recebendo essa mensagem. Porque a mensagem do selamento envolve um juízo. Sim. Primeiro tem uma parte boa, uma parte muito boa, Deus selando os fiéis, mas tem uma parte horrível. Os anjos de Deus matando os ímpios na sua casa. É. Então, não brinquem com essa mensagem. Não venham aqui achando que é bobagem. Não, não. A mensagem também causará um juízo na casa de Deus. Mais uma vez, nós estamos entre os perigos dos últimos dias, o tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá, futuro, a letra. O que mais depois da profecia de Ezequiel 9? Do capítulo 9. Estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus no trabalho, ou seja, na obra. Ou seja, no capítulo 10, Deus resgatando aqueles que ainda não foram selados. Uau! Então, ela não fica só no capítulo 9. Ela diz, estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus no trabalho, trazendo método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. Quem são esses instrumentos preparados? Aqueles que foram selados no cumprimento da profecia de Ezequiel 9. E visto que a profecia de Ezequiel 9 é a mesma visão, é a mesma revelação do capítulo 7 de Apocalipse, então esses instrumentos preparados são nada mais, nada menos do que os 144 mil selados antes do sopro dos 4 ventos. E daí a mão de Deus estará com eles, trazendo a grande multidão, e nas palavras de Ellen White diz assim, trazendo método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. O 11º e o 12º capítulos também deveriam receber atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus. Fonte de Ellen G. White, 1888, materiais. Ou materiais de 1888. Página 1303. Então não é só Ezequiel 9. Tem o 10, 11 e 12. E analisando o capítulo 12, você vê o reino, o ajuntamento. Uau! Que mensagem! Irmãos, você que está aqui pela primeira vez, ou que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, é esta mensagem que os homens estão dizendo que é falsa, que é uma mensagem de ódio, que vai matar os irmãos, que é uma mensagem de fanáticos. Haja vista que eles nos comparam com um louco, um lunático, David Koresh. Eles fizeram um vídeo aí para denegrir a mensagem, nos colocando como David Koresh. Eles, até alguns estão pregando, alguns líderes religiosos estão pregando que vamos pegar em armas para matar os irmãos. Eles estão falando horrores. Você vai receber vídeos falando horrores da mensagem. Vai falar horrores de mim, do Leonel.
do irmão Sidney, que está se esforçando para levar esse livro, de outros que estão pregando essa mensagem aqui no Brasil, que somos fanáticos, que somos perigosos. Qual o intuito? Colocar medo em você, para você rejeitar a mensagem do selamento dos 144 mil. Eles vão fazer tudo para abafar a mensagem. E quando não conseguem abafar, denegrir a mensagem e os mensageiros. Nos colocar como os piores cidadãos do mundo. Como os piores seres humanos. Perigosos. E assim, passa o selamento. E cadê o selo? E vocês ficam sem selo, né? Ai, que lindinho, né, irmãos? Que lindinho, né? Aí vocês ficam sem selo, não foram selados. E aí quando vem a matança de Ezequiel 9, porque ele não diz que essa profecia será cumprida à letra. Você já leu Ezequiel 9? Eu pergunto para você, você já leu Ezequiel 9? Você já leu o capítulo 10, que fala sobre o derramamento do Espírito de Deus? Com as brasas vivas espalhadas sobre a cidade, como consequência da operação do Espírito de Deus sobre os selados. Amém! Deus vai nos encher com seu Santo Espírito. E Satanás não quer que você seja esse instrumento preparado. Em todas as operações dos seus instrumentos, aqui muito grande, instrumentos preparados. Está vendo aqui? Instrumentos preparados? E onde estão esses instrumentos preparados no contexto aqui? Está no capítulo 9, os que foram selados. Uhum. Sim, sim, sim. Sim. Então, escutem bem agora. Olhem para cá, olhem para cá. Satanás não quer que você seja um desses instrumentos preparados. Porque sabe que uma vez selado, acabou o joguinho dele. Acabou o sofrimento, miséria. Deus vai resgatar a grande multidão das garras de Lúcifer. Solta, meus escolhidos, o seu diabo. Solta eles. Eles não terão poder, ele não terá poder para retê-los mais. Acabou o jogo. E por isso, se Satanás pudesse te matar, ou me matar, ele o faria, num instante. Mas pela graça e misericórdia de Deus, não por nós mesmos, não temos como lutar contra Satanás sozinhos. Não temos como. Mas pela graça e misericórdia de Jesus, pelo sangue poderoso, imaculado, puro de Jesus, estamos aqui para apresentar a mensagem diante de vocês. E não existe poder algum no todo o universo, aqui na terra, no céu, nos ares. Não existe nenhum poder capaz de segurar você, capaz de impedir que você seja selado, se verdadeiramente você quer ser um desses instrumentos preparados para resgatar a grande multidão de chineses, de indianos, de indígenas, de pessoas que entreguem nas drogas, na Cracolândia, nas favelas do Brasil, nas cidades ímpias do mundo. Não existe poder algum capaz de te impedir que você seja selado e resgatar a grande multidão. É só se você não quiser. Mas se você quer, amado irmão, querida irmã, seja você um doutor, um professor, alguém que sabe ler, ou simplesmente como a maioria dos discípulos de Jesus, que eram, analfabetos, a maioria. Pessoas que nem sabiam escrever. Não importa. Deus vai te polir. Deus vai te educar. Deus vai encher você do seu Santo Espírito. Seja você como um Paulo, um cara letrado,
que falava vários idiomas e faculdade e tal, não importa. Ou que você seja como Pedro, um pescador rude, sem educação. Não importa. Se você quer, o Espírito te capacitará. Amém? Se você quer, você será cheio do Espírito Santo, escapará à destruição de Ezequiel 9 e será um dos instrumentos preparados de Ezequiel 10. Amém? Amo vocês, irmãos. Vamos nos juntar, vamos nos unir em prol de uma causa de Jesus. Eu não quero seguidores, eu quero companheiros de luta, pessoas que lutam comigo. Nós choramos juntos, estudamos juntos, vamos comer juntos, né, nas reuniões presenciais. Vamos distribuir livros, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer vigília. Aliás, hoje, dia 25 de julho, teremos nossa vigília à noite, orando, jejuando, orando e vigiando, a noite toda, orando e estudando. E todos juntos, com um só exército, unidos, todos unidos com um único propósito, ser selados e ser instrumentos preparados das mãos de Deus. Ser selados, Ezequiel 9, e ela nos diz no capítulo 10, os instrumentos preparados, recebendo o Espírito Santo para uma obra especial. Para uma obra especial. Ou não deixe que ancião de igreja, não deixe que esposa, porque Satanás, o que ele vai usar? Ele vai usar os nossos pontos fracos. Se ele percebe que teu ponto fraco é o ancião da igreja, que você tem medo dele, tem um carinho assim especial por ele na igreja, ele vai usar esse. Se essa pessoa se deixar usar por um inimigo, né? Se ele percebe que teu ponto fraco é o pastor, ele vai usar o pastor se o pastor não for consagrado. Se o ponto fraco é teus filhos, ele vai usar teus filhos para te atrapalhar na tua vida espiritual. Se teu ponto fraco é a tua namorada ou a tua esposa, ele vai usar essa pessoa para te atrapalhar. Ele analisa, ele vê, porque o inimigo é incansável. Ele não dorme. Ele não descansa. É um desgraçado inimigo incansável. E seus demônios estão ao nosso derredor, vigiando, espiando tudo que nós fazemos. Tudo que você fala, eles tomam nota. Tudo que você faz, eles tomam nota. Aí eles têm um relatório minucioso, assustador, de tudo que você faz. Um relatório, o demônio que está a teu derredor, porque um servo de Deus tem um anjo do Senhor ao seu redor. Amém? A teu lado. Então, eles não vêm assim com você. Eles ficam ao derredor. A teu derredor. E ao teu redor estão os anjos de Deus. A proteção intransponível que Deus coloca entre nós e os demônios, para que eles não nos destruam. Mas eles ficam lá em derredor e fazem um relatório assustador de tudo que você faz, de tudo que você come, de todos os teus gestos, o que você vê, o que você ouve, as tuas murmurações. Eles falam, olha, fulano murmura assim, fulano não quer fazer isso. Descobrimos que o ponto fraco do fulano é a mulher dele. Então, vamos trabalhar em favor disso. Vamos incitar faça que ela seja uma pedra de tropeço entre o selamento dele e nós. Assim que fazem os demônios. Eles fazem um relatório exato, com precisão, de tudo que você faz. Também o anjo também, relator, faz isso. Mas não imagine que os demônios fiquem assim com os braços cruzados. Eles sabem te ouvir, te deitar, eles sabem que fica em derredor. Eles veem. Eles veem o que você gosta de ver. Eles veem as tuas murmurações. Eles veem também aqueles que são os verdadeiros guerreiros do Senhor. Aqueles que não se curvam diante
das dificuldades, aqueles que levantam a cabeça, que diz, com Jesus eu vou vencer. E quando você fala o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o mundo das trevas treme. O mundo das trevas entra em pânico, porque o nome de Jesus tem poder. Tem um poder tão grande que você nem imagina. Eles sabem. Você acha que os demônios não sabem? Eles sabem. Eles vão atacar teus pontos fracos. Se é mulher, mulher. Se é a boca, alimentação, o apetite condenado por Deus, tá, é isso mesmo. Se é a moda, então é a moda. Se é o trabalho, então o trabalho. Então, o seu demônio fulano de tal. Qual é o ponto fraco do seu Pedro? Tá, segundo o nosso relatório, o ponto fraco dele é o trabalho. Como assim? É um lunático, um fanático para o trabalho. Ele esquece de orar, não tá, então bota mais cuidado para ele. Vai lá, carrega ele mais. Faz com que tenha mais trabalho, mais coisas. Assim, se esquece de Jesus e nós faremos festa com ele. E devagarzinho, 1 ano, 2 anos, até que, se o Espírito Santo não tocar no coração do seu Pedro, só estou dando um exemplo, né? Assim, aleatório. Se o Espírito Santo não toca nele, ele se perca. Aí, ok, já ganhamos fulano. E como está Maria? Maria, o ponto fraco da Maria é o esposo. Tá, como assim? Não, ela tem medo de perder o esposo, por isso ela não vai se decidir, porque tem medo de... tá, então vamos trabalhar nesse ponto fraco, para que Maria não seja selada, para que Maria não seja um instrumento preparado, consagrado, santo, na mão de Deus, para nos atrapalhar na reta final. Tira ela de rota. Assim, irmãos. É lógico que o inimigo não vai querer ouvir essa mensagem, não vai querer que você ouça essa mensagem. É lógico que ele fará tudo para denigrir todos que pregam a mensagem do selamento. É lógico que inventará todo tipo de desculpa, todo tipo de calúnia, para nos desanimar. Mas, graças a Deus, essas coisas, em vez de nos desanimar, somente nos firmam no caminho. Amém. Quando vem calúnias, difamações, somente nos firmam que estamos no caminho certo, no caminho para o reino do céu. Lutar como Jesus lutou, viver como Jesus viveu, viver como os discípulos, os apóstolos viveram no passado. Agora gostaria de analisar com vocês um texto na Bíblia que está Isaías 66, assim vamos finalizar o nosso estudo hoje. Estudando, analisando Isaías 66, versos 15 a 21. E assim vamos finalizar a nossa apresentação. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo, com a sua espada, entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Olha só, entrará aqui em juízo em toda a carne, com toda a carne. E os mortos pelo Senhor serão muitos. Aqueles que se santificam e se purificam nos jardins, atrás de alguma árvore no meio, comendo carne de porco e a abominação e o camundongo, serão consumidos juntamente, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, amém, e virão e verão a minha glória. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, flecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Amém. E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos,
e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Amém. Aqui vemos um juízo. Nesse verso vemos um juízo. Versos 15 e 16. Vemos que o Senhor vem para derramar o seu juízo. Percebe isso? Então, se você não está entendendo, pegue sua Bíblia e vá para Isaías 66, versos 15 e 16. Aqui vemos um juízo. O Senhor vem e derrama um juízo e muitos morrem, né? Muitos serão mortos nesse juízo, certo? Percebeu isso? Tudo bem. No verso 17, você vê que esse juízo acontece não no mundo afora, mas numa classe de pessoas que buscam santificação e purificação. Verso 17. Mas também não obedecem, não praticam a reforma de saúde, eles comem qualquer coisa. E visto que esse juízo acontece no final dos tempos, porque depois os que escapam desse juízo são enviados a todas as nações e trazer todos os seus irmãos dentre todas as nações. Você vê que Isaías profetizou sobre um evento futuro, algo que não aconteceu no seu tempo, nem tampouco aconteceu nos tempos dos discípulos, nem na Idade Média. O único tempo onde Deus operará um juízo e os que escapam do juízo, os que escapam da destruição, serão enviados com uma mensagem ao mundo inteiro para trazer todos os seus irmãos provenientes de todas as nações. É agora. Nunca aconteceu isso. É o único tempo, o único povo que tem uma mensagem dessa é o povo adventista, que recebeu a mensagem do juízo. Ok? Então, o verso 17 está se referindo a um grupo de pessoas, como diz o verso 17 aqui, que buscam santificação, aqueles que se santificam e se purificam nos jardins, nas congregações, atrás de alguma árvore, seja lá que for essa árvore, pode ser um líder, atrás de um líder que está bem no meio da congregação, serão destruídos. Eles comem qualquer coisa, mas buscam santificação, purificação, mostrando que não são pagãos. Aliás, os que escapam desse grupo, que buscam santificação, purificação, os que deles escaparem serão enviados aos pagãos, aos gentios, mostrando esse grupo é o grupo que tem a mensagem da salvação para os gentios, mas entre eles havia joio. Havia joio, havia acãs. Por isso diz, porém um sinal, o mesmo sinal de Ezequiel 9, entre eles, e os que deles escaparem enviarei às nações. Ezequiel 10. O sinal está em Ezequiel 9. Os que escapam receberão o poder do Espírito Santo, serão os instrumentos de Deus, os instrumentos preparados do Senhor para uma obra especial no capítulo 10. Por isso ele não diz, estudai também o 10º capítulo de Ezequiel, não somente o 9. Então, os que escapam do juízo dos versos 15 e 16 serão enviados com uma mensagem a todas as nações e trarão todos os vossos irmãos provenientes de todas as nações. Por isso eu falei para vocês, alguns instantes anteriores, Deus purificando a igreja, selando 144 mil fiéis e autênticos adventistas, acabou
o joguinho de Satanás, tanto na igreja como nas outras denominações que constituem Babilônia e no mundo inteiro. Acabou. Ele não mais vai poder segurar os santos nas outras denominações. Soltem meus escolhidos, seus demônios. Soltem meus demônios, meus escolhidos. Soltem meus selados, meus salvos, meus santificados. E a grande multidão indo em todo canto libertar esses santos presos na idolatria, na orgia, nas drogas, na apostasia, nas heresias absurdas que muitas igrejas pregam. Deus vai libertar os seus santos. Como falo muitas vezes, Deus, por assim dizer, é uma maneira de falar. Deus vai falar a esses demônios: soltem meu povo, soltem. E os 144 mil indo a todo mundo, resgatando. Mas quem vai fazer isso? Os escapados. Os escapados vão fazer isso. Por isso você entende agora, ou pelo menos, você está entendendo o ódio do inimigo contra essa mensagem que você está ouvindo. Veja bem, eu não estou criticando ninguém aqui. Eu não estou dizendo para você: olha, você está perdido, teu caso está desesperado, você não vai se salvar. Eu não falo isso. Aliás, eu não sou Deus, só Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Eu não estou criticando o pastor fulano de tal, pastor... Não estou criticando eles. Aliás, eu oro por eles. Então a mensagem não é contra ninguém. A mensagem é contra Satanás e sua obra aqui no mundo e na igreja. É sim. A mensagem é contra ele. Combatendo a mensagem, sem você saber, estará agradando a Satanás. Porque é a mensagem de vitória. A mensagem de vitória final sobre os absurdos, a apostasia do inimigo. Continuando aqui. Verso 18 diz, no verso 18, Isaías 66. Nesse verso, Deus explica por que ele vai fazer a destruição mencionada no verso 15, 16 e 17. O dia em que, ele está chegando, o dia em que ajuntarei todas as nações. Amém? E línguas. Amém, amém. Deus diz que, olha, o dia está chegando, eu tenho que ajuntar, eu tenho que salvar a grande multidão de todas as nações de línguas. Amém, glória a Deus por isso. Deus vai salvar muitas pessoas. Aliás, não estou dizendo que todos vão se converter, não. Mesmo assim, milhões e centenas de milhões vão se converter, mas ainda assim, seremos, a minoria na contagem, A vasta maioria dos mundanos vão abraçar o decreto, infelizmente. 2/3 partes vão abraçar. Somente uma parte que vai ficar com Deus. Mas mesmo assim, será muita gente. Milhões e milhões de pessoas. Centenas de milhões. Sem nenhum joio entrando. Somente aqueles que hão de ser salvos. Amém. Somente os fiéis e sinceros. Não mais joio entrando, como está acontecendo hoje. Aqui hoje está entrando trigo e joio junto. Mas na reta final não. Depois que Deus eliminar o joio na igreja, somente trigo entrará. Para que não terá necessidade de fazer outro Ezequiel 9 na igreja. Não. Não, gente. Não seria necessário fazer outro Ezequiel 9? Depois da grande multidão entrar? Então, entrou muito joio, tem que fazer o Ezequiel 9 de novo? Não. Não, 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 não. Não, não. Depois de Ezequiel 9, depois de Deus tirar os acãs, os adventistas mornos, incuráveis, que não querem os remédios, o remédio de Apocalipse 3, que é o colírio, aqueles que não querem nada com nada, serão eliminados na destruição de Ezequiel 9, infelizmente. Não por falta de advertência, mas por escolha própria, por não querer seguir o caminho de Deus para a reta final da igreja. Eles vão escolher outro caminho.
vão praticar abominações. E uma das abominações que estão cometendo é dizer que esta mensagem do Espírito de profecia e da Bíblia é dizer que isto é que eu estou pregando agora é heresia, é coisa satânica. Se isso não é uma abominação, então o que seria mais uma abominação? Porque muitas vezes pensamos que abominação é só quando as pessoas vão lá na igreja com roupas indecentes, fazem coisas erradas. Também faz parte. Mas uma das piores abominações é chamar a mensagem de Deus, a santa palavra de Deus, que há de se cumprir à risca, a letra, como diz Ellen White, chamar essa mensagem de heresia e de coisa satânica. Pecando contra o Espírito Santo. Então Deus vai fazer, infelizmente, essa destruição, eliminando alguns milhares para salvar muitos milhões. Como assim? Como assim? Eliminando alguns e salvar milhões? Porque se Deus deixasse na sua amada igreja milhões de incrédulos, milhões de adventistas mornos que não querem nada com nada, aí vai fazer um alto clamor para se juntar a esse povo remanescente. Tu imagina a confusão na reta final? Tu imagina, irmãos? Mas não será assim. Os que não querem nada serão descartados. E os que querem realmente ser salvos serão chamados e ocupar o lugar deles. Infelizmente, isso que vai acontecer. Oh, amados irmãos. E aí Deus vai enviar os seus escolhidos, como diz Mateus capítulo 24, 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha para todas as nações. Então virá o fim, sim. E daí soará em todo o mundo, sai dela, povo meu, em todo o mundo. Sai dela, povo meu, sai da Babilônia e vem fazer parte do povo escolhido, resgatado por Jesus. O povo que foi selado e que está sendo selado à medida que eles chegam. Estão chegando, são selados. Aumentando o número dos selados. De 144 mil selados, há uma grande multidão inumerável de pessoas também selados. Selados com a última mensagem. Eu finalizo essa mensagem lendo Apocalipse 14, verso 4. Esses foram redimidos dentre os homens, como sendo as primícias. Os 144 mil são primícias. E aí, Ellen White diz assim, no livro aos maestros, né, as maestros, professores e estudantes, olha só o que diz aqui. Terminamos com esse texto maravilhoso. Muito preciosa é a obra de Deus sobre a terra. Cristo e os anjos celestes estão observando a todo instante. Amém, né? À medida que nos aproximarmos da vinda de Cristo, mais e mais serviço missionário há de ocupar nossos esforços. A mensagem do Redentor, a mensagem do renovador poder da graça de Deus será levada a todo o país e clima, até que a verdade circunde o mundo. Amém, amém. Entre os que hão de ser assinalados, ou seja, selados, né? Entre os que hão de ser assinalados, encontrar-se-ão pessoas vindas de toda a nação e tribo, e povo, e língua e povo, de todo o país. Serão recolhidos homens e mulheres que se acharão perante o trono de Deus e perante o Cordeiro, clamando salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7, verso 10, que é a continuação do verso 9. E o verso 9 fala da grande multidão. Viu? Então, a grande multidão também será selada. Os fiéis que vão compor essa grande multidão inumerável serão selados. Eles vão cantar salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, Apocalipse 7, verso 10. Antes, porém, que esta obra possa efetuar, cumpre-nos experimentar aqui, na nossa própria pátria, seja os Estados Unidos da América,
a operação do Espírito sobre os corações. Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 532. Coisas maravilhosas. Que maravilhosa profecia. Então, resumindo, para finalizar essa última parte do estudo. O Senhor Deus tem um plano maravilhoso. Ele vai selar primeiro os fiéis na igreja adventista. Isso é o número 1. Depois ele vai purificar essa igreja de todos os acãs, de todos aqueles que cometem escândalo na sua amada igreja. E depois, com a mesma mensagem do selamento que selam os 144.000, os fiéis sairão a todo mundo para dar a última mensagem. Vemos também que os 144.000 são apenas as primícias, os primeiros frutos. Apocalipse 14, 4. Eles são selados antes da grande tribulação, simbolizada pelos 4 ventos. E depois de selá-los, depois de prepará-los, Ezequiel selar, prepará-los, Ezequiel 9, ele não diz no capítulo 10, você vê a mão de Deus trabalhando através dos seus instrumentos preparados, ou seja, os que foram selados no capítulo anterior, capítulo 9. Ezequiel 9 e Apocalipse é o mesmo evento. Isso está em Testemunhos para Ministros, página 445. Juntando todas as referências bíblicas e proféticas, não há como escapar da conclusão de que haverá 2 grupos selados na reta final. Primeiro grupo, a obra final na igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. A obra final, última obra em favor da igreja. Depois de selar as primícias, a obra final em favor do mundo, isso está em Conselhos aos professores, pais e estudantes. A verdade vai circundar o mundo. A verdade vai percorrer o mundo inteiro. E entre aqueles que serão assinalados ou selados, haverá pessoas que vindo de toda a nação, tribo e língua. E ele não diz, de todo país, Deus vai recolher os seus escolhidos. Amém, 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 amém. Ou seja, os países hoje que não têm presença adventista, por causa ou da política, ou da religião, ou perseguição feroz contra os cristãos, Deus vai usar os preparados, os seus instrumentos preparados, Ezequiel capítulo 10, como diz ele no livro Materiais de 1888, página 1303, seus instrumentos preparados poderão entrar nesses países sem sofrer nenhum dano físico. Nenhuma arma apontada sobre os 144.000 funcionará. Nenhuma bomba, seja o que for, atômica ou bomba convencional, funcionará com os 144.000. Nenhum exército das nações poderá vencê-los. Aliás, a serva do Senhor diz, revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável como o exército, aliás, na linguagem dela, terrível como um exército com bandeiras. Deve lá ir a todo mundo, vencendo para vencer. Essa mensagem é a sua vida. Rejeitar ela é dizer para o inimigo, olha, eu gosto de ti, eu gosto das tuas obras malignas, satânicas no mundo. Vamos prolongar ainda mais o sofrimento de mais de 8 bilhões de pessoas. Rejeitar essa mensagem e dizer que Ezequiel é mentiroso. Rejeitar essa mensagem e dizer que ele não é também uma mentirosa, que nos manda a ler esse capítulo de Joelho. Rejeitar essa mensagem e dizer, Senhor, eu não sou digno de participar desse último exército. Rejeitar essa mensagem é escolher Satanás, escolher Barrabás em lugar de Jesus. Rejeitar essa mensagem e dizer, olha, Senhor, eu não gosto do teu plano. Rejeitar essa mensagem e dizer, Senhor, eu tenho outra agenda, uma agenda melhor. Rejeitar essa mensagem é escolher as trevas em vez da luz.
Rejeitar essa mensagem é dizer que Deus não vai selar os 144 mil e que a marca da besta encontrará a igreja numa bagunça e que, em vez da igreja triunfar sobre o inimigo na reta final, ela cairá durante a última batalha. Aliás, rejeitar essa mensagem é dizer: Senhor, não me cele, eu quero ser morto em Ezequiel 9, porque essa mensagem vai selar você. E se rejeitar, ela mesma vai te enfrentar no juízo. E quando vier um anjo, vai dizer: fulano, cadê teu selo? Dona Maria, cadê teu selo? Irmão Pedro, cadê teu selo? Irmão João, cadê o selo? Você não terá desculpa para dizer: olha, Senhor, eu não tenho selo porque não acreditei, porque eu... Não terá nenhuma desculpa. Analise, pare para pensar e clame a Deus. E faça como diz Ellen White: esforcemos-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. É o desejo do nosso Deus. E também é o meu desejo para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a oração final? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, acabamos de ouvir uma mensagem da Bíblia e do Espírito de profecia. Uma mensagem profética, odiada por Satanás. Ele não quer que tua igreja saia como um terrível e poderoso exército vencendo para vencer na última batalha, no último conflito entre a verdade e o erro. Aliás, ele quer que a igreja fique dormindo do jeito que está hoje, enquanto o juízo está chegando, enquanto o Senhor vai purificar e tirar todos os arcanos no meio dela. O inimigo está sussurrando nos ouvidos de muitos: não se preocupe, Deus é demasiado misericordioso para executar esse juízo. Mas sabemos também, o Pai querido, o Senhor terá um povo fiel, um povo sincero, e esse povo vai ouvir a tua voz, a voz do bom pastor chamando as ovelhas para se prepararem para o juízo vindouro. Sabemos que a profecia não cairá por terra. Nós, seres humanos, podemos morrer. Nós, seres humanos, podemos não existir mais, mas a tua palavra permanecerá. E um dia, essa palavra pregada aqui há de se cumprir à risca, porque a Bíblia e o Espírito de profecia não cairão por terra. Se cumprirão à risca. Então, papai querido, sabendo disso, pedimos encarecidamente, pelo grande amor que o Senhor tem por nós, manifestado no infinito sacrifício do teu amado Filho Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor envie poderosos anjos ao nosso redor, cada vez mais, para afugentar esses demônios que vêm com dúvidas, que vêm com palavras para bajular o nosso ego, para bajular o nosso cérebro e dizer: não, vocês não são tão ruins, Deus não vai fazer isso. Ó, papai querido, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos resgate, que o Senhor possa selar os 144 mil na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito como prometido em Ezequiel capítulo 10, como diz a tua serva, que a mão do Senhor na obra, através dos instrumentos preparados para resgatar a grande multidão. Que o Senhor possa quebrar as correntes satânicas que nos prendem a esse mundo pecaminoso. Que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito sobre as famílias aqui reunidas, e que logo mais se complete o selamento dos 144 mil, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo, onde essa mensagem está penetrando e o povo abraçando, estudando, se preparando pelo juízo vindouro. Que o Senhor possa cumprir Ezequiel capítulo 9, verso 4, passando pelo meio da cidade e selar os fiéis que choram, que clamam por causa das terríveis abominações praticadas na tua amada igreja. E, enfim, que o Senhor possa fazer com que nós saiamos com um poderoso exército para resgatar o povo, o teu povo de Apocalipse capítulo 18, sai dela, sai da Babilônia e vem fazer parte do meu povo escolhido, e assim Jesus voltar e colocar um fim a esse mundo de tristeza,
de miséria, de corrupção, de calúnias, de difamações, de todo tipo de problema, oriundos de Satanás. Oh, Pai querido, sela-nos, salve-nos e nos dê, Senhor, um feliz final de sábado e logo a mais uma semana abençoada na tua santa presença. São os favores que teu povo, nós aqui clamamos e nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor.